gente responde Flamengo sobre Claudinho. Tá rolando reviravolta sobre Paquetá, Pedrão? Tem sorteio da Copa do Brasil com data definida. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje teve o último confronto da Copa do Brasil para decidir os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Grêmio eliminou a equipe do Operário, portanto, estão definidos todos os possíveis adversários do Flamengo na Copa do Brasil. E são eles: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e a equipe do Vasco da Gama. Todos esses que eu falei aqui podem enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não tem separação de potes, são um pote único, tá? E aí tira a bolinha, tira outra bolinha, já vai enfrentar. Assim, não há limitação de confronto, o que libera, por exemplo, a realização de clássicos estaduais, né? Um Flamengo e Fluminense, um Flamengo e Botafogo, um Flamengo e Vasco. A ordem dos mandos de campo também será definida da mesma forma, beleza? O jogo de ida está previsto para acontecer na semana do dia 31 de julho e o jogo da volta está previsto para acontecer na semana do dia 7 de agosto, beleza? Premiação das oitavas da Copa do Brasil. A presença nas oitavas da Copa do Brasil rende R$3.465.000 para cada clube. A classificação para as quartas de final vale mais R$4.515.000 e certamente isso aí está no cálculo do Flamengo. Tá bom, Pedrão, mas quando que acontece o sorteio? O sorteio acontece na próxima terça-feira, tá? Na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. Que hora, Pedrão? A CBF ainda não estimou uma hora, mas geralmente ali é na hora do almoço, 11 horas, meio-dia, 1h da tarde, geralmente, ou então 10 horas da manhã, um pouco antes do almoço. Geralmente a CBF coloca esses sorteios aí para esse horário, então fiquem ligados que vai ter cobertura aqui do canal Mengão Melhor e também das outras redes. Eu aposto com você que o Flamengo ou vai pegar o Atlético Paranaense ou vai pegar o Juventude. Olha o que eu tô falando pra você. Uma outra excelente notícia que o GE traz aqui: a cirurgia de Evaristo de Macedo foi um sucesso e ele tem previsão de alta ainda para essa semana. Ele precisou passar por um procedimento cirúrgico no fêmur, né, e no quadril também, por conta de um tombo que ele tomou em casa na última sexta-feira, mas tá tudo bem com ele, tá? A cirurgia foi um sucesso, espero pronta recuperação, sucesso para esse pós-operatório. O pós-operatório é muito importante. Eu já operei o ombro, por exemplo, para corrigir meu ombro, ficava saindo toda hora. É complicada essa situação, mas desejo pronta recuperação. Bom, os jogadores uruguaios do Flamengo embarcam em breve para voltar à cidade do Rio de Janeiro. Vão receber na realidade hoje a medalha de bronze quando a Copa América se encerrar nos Estados Unidos. O Vinha foi o único rubro-negro a marcar um gol na competição e o De Arrascaeta participou da cobrança de pênalti, né, de duas cobranças de pênalti contra o Brasil e também contra o Canadá, converteu nas duas oportunidades, que rendeu a medalha de bronze para o Uruguai. Só para fazer um balanço aqui dos uruguaios. Arrascaeta, 5 jogos, apenas um como titular, somou 163 minutos ao todo na competição e deu uma assistência na vitória do Uruguai sobre 5-0 em cima da Bolívia, né, na rodada de número 2, na segunda rodada da competição. Então jogou pouco o De Arrascaeta. O destaque rubro-negro entre os uruguaios fica com Matias Vinha. O lateral foi titular nas 5 partidas e marcou um gol e também deu uma assistência. Foram 5 jogos, todos eles como titular, 355 minutos dentro do campo, um gol, uma assistência, gol e assistência na vitória por 3-1 em cima do Panamá na primeira rodada da Copa América. Então foi de longe o jogador uruguaio que mais jogou, aliás, igualado com o De La Cruz,
O De La Cruz participou de 5 jogos, 4 como titular, somou 355 minutos em campo, a mesma minutagem do Matias Vinha, deu 2 assistências, deu uma assistência na vitória por 3-1 em cima do Panamá e uma outra assistência na vitória em cima da Bolívia por 5-0. O Eric Pulgar, que estava na seleção chilena, viu o Chile ser eliminado na última rodada da fase de grupos. O volante foi titular em 2 dos 3 jogos e não teve nenhuma participação em gols. Então, esse foi o balanço. O Flamengo se representa na tarde dessa segunda-feira, né? Teve folga no sábado e hoje também no domingo, após a folga no final de semana. Os uruguaios retornam ao CT do Urubu e iniciam a preparação para o próximo compromisso do clube, às 4 horas da tarde, no sábado, próximo sábado, né? Diretamente do estádio Mané Garrincha. Serão 5 sessões de treinamento antes do duelo. Portanto, os uruguaios amanhã já estão no CT para realizar as devidas atividades sob a batuta do técnico Adenor Bach. O Tite ainda bem não aguentava mais essa situação. Vamos avançando e está confirmado e carimbado. GE. Globo traz a informação. De acordo com o dono do Cruzeiro, o segundo confronto contra o Flamengo, né, pelo segundo turno, não vai acontecer no Mineirão devido às chuvas no sul e ao show do Bruno Mars. A partida vai acontecer no estádio Independência. A gente já comentou sobre isso, mas agora tem a confirmação que o Flamengo vai jogar no Independência, beleza? Vamos avançando aí, minha galera, fora de casa. Não, isso aqui já comentei. Vamos lá, minha gente. O presidente do Zenit, o Alexander Medvedev, deu uma declaração aí sobre o Claudinho. E ele falou o seguinte: ninguém vai a lugar nenhum. Não houve propostas dignas de consideração, falou Alexander Medvedev, que é o manda-chuva lá do Zenit. Entretanto, páginas que cobrem o Zenit, né, comentam o seguinte, né, lá da Rússia, lógico que eu tô traduzindo aqui, e essas páginas comentam o seguinte: o presidente do Zenit às vezes gosta de se exibir. Nem todas as suas palavras podem ser interpretadas pelo seu valor nominal. Talvez seja tudo uma questão de negociação e haja algumas condições de venda com as quais o Flamengo ainda não concorda. Ou seja, ele vai para a imprensa, dá declarações como essa, naturalmente para jogar uma pressão no Flamengo, para o Flamengo ceder às condições da equipe do Zenit. O treinador do Zenit, o Serguei Semak, já é mais transparente e fala: não prendemos ninguém à força. Todo mundo viu a situação com o Malcom. O Malcom foi vendido recentemente pelo Zenit à equipe do Al Hilal, da Arábia Saudita, treinada pelo Mister Jorge Jesus, só que foi por uma cifra de 60 milhões de euros, né, meus amigos? O Flamengo não tem nem perto desse dinheiro para acertar a contratação do Claudinho. Além disso, Illich ainda não assinou o contrato com o Zenit, apesar de já ter um acordo formal. Illich é o jogador que eles querem para o lugar do Claudinho e por isso o Zenit estaria cozinhando a situação com o Flamengo. Segundo o Mauro César Pereira na Jovem Pan, Zenit e Flamengo ainda estão distantes de um acordo por Claudinho. A negociação deve ainda se arrastar por alguns dias, ainda mais que está no início da janela. A janela só fecha no dia 2 de setembro. O Zenit quer negociar o Claudinho, o jogador não está mais satisfeito na Rússia. Foram os empresários do Claudinho que ofereceram ele ao Flamengo, por isso que o Flamengo foi atrás dessa contratação. O Flamengo entende que tem uma lacuna no elenco para encaixar o Claudinho, né? Então, tá tentando convencer aí os russos, né? Há quem diga que eles já até aceitaram a proposta do Flamengo como jornalista Vene Casagrande. Mas essa foi a resposta do Alexander Medvedev sobre o Claudinho. Agora sobre o Wesley. Calma aí, segura a onda que a gente vai pro Marcos Antônio ainda. O Flamengo já recebeu 4 propostas por Wesley. Informação do Mauro César Pereira na Jovem Pan. As 4 foram prontamente recusadas pelo Flamengo, porque o Flamengo entende que tem potencial para mais, né? Para ganhar mais dinheiro com o lateral direito Wesley, beleza? Minha galera, a nora do Tite, esposa do Matheus Bach, publicou uma foto nas redes sociais com Duda Fournier, que é a mulher de Lucas Paquetá, e escreveu o seguinte:
amam a gente. Bem-vinda ao Rio de Janeiro novamente. Então, né, o pessoal comentando aí, caramba, a esposa do Paquetá, bem-vindo ao Rio novamente. Então deve ser porque vai vir pro Flamengo, Pedrão, e coisa e tal. Gente, muita gente comentando em reviravolta, mas até o momento segue a situação do Paquetá, bem difícil, tá? Até porque aquela questão do patrocinador, já expliquei pra vocês, quer que o cara continue lá, então tá bem complicado. Segundo a Letícia Marques do GE, ela traz o seguinte: Lazio bate o pé por venda e arrasta a negociação do Flamengo por Marcos Antônio. Cariocas tentam convencer italianos por empréstimo com cláusulas que indiquem compra após um ano. E não tem pressa em acerto. Jogador segue liberado para treinar no Brasil à espera de um acerto. Flamengo e Lazio nesse momento divergem em relação ao modelo de negócio. No entanto, o Flamengo não tem pressa para resolver isso, porque entende que os italianos estão cozinhando o Flamengo para ver se surge uma proposta melhor. Vamos aguardar aí. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunelli.